vamos virar! Falar sobre a dramaturgia da paixão é um desafio, realmente é um desafio, porque ninguém escreve, né? A história de Cristo já está escrita, a gente realmente só reúne e organiza isso. Já esse trabalho é um trabalho que hoje em dia se costuma chamar de dramaturgismo, que já é um conceito contemporâneo de dramaturgia. É uma edição de textos, uma organização de textos, de fala. E foi mais ou menos isso é mais ou menos isso que faz quem escreve a história da paixão de Cristo. Ninguém quer modificar a história de Cristo. Todo mundo quer tentar pesquisar e transformar em teatro aquilo que foi mesmo a história, né? E o quanto mais realista for, o quanto mais realista não no sentido de mas de trazer a verdade histórica, não de mostrar de forma realista, porque seria impossível mesmo isso, e traria quase o perigo de se tornar muito chocante mesmo. A gente começou a escrever, eu comecei no processo da Paixão de Cristo, daqui de Itapevi, em 2011, e já tinha um texto anterior, que era escrito pela Silvia, que eu conheci como Silvinha. A Silvia escreveu o texto da Paixão, eu peguei o texto dela, e a única coisa que eu fiz em 2011 foi selecionar as cenas e reorganizá-las, colocar uma nova, prestar atenção na cronologia delas, selecionar que cenas que haveriam na Paixão de Cristo. Eu não me lembro se teve já alguma composição de alguma cena nova, né? Eu acho que eu só organizei mesmo em 2011 o material que já vinha da Silvia e modifiquei alguns detalhes. Eu lembro que a gente estava com a ideia de fazer no processo, de fazer uma montagem mais brechtiana, que tocasse, que falasse mais com o público, por exemplo, aquela coisa da multiplicação de pães, de levar o pão até o público, para o público experimentar o pão. Isso começou em 2011, com uma proposta nossa de transformar o texto um pouco mais brechtiano, mas a pesquisa foi da dramaturgia contribuiu um pouco até com isso, era mais no processo mesmo. Eu só organizei o texto, dei uma lapidada em algumas palavras, selecionei outras traduções dos evangelhos, isso eu fiz muito, comparar traduções, muitas vezes comparar aquela linguagem nova, tradução com a linguagem nova, linguagem para os dias de hoje. Tem uma tradução da Bíblia que chama Tradução para as linguagem dos dias de hoje, dias atuais. E aí o Jesus já fala você, e já é uma coisa mais que chega mais, né, no público, né? Já é mais direta, já é mais popular também. Quando foi trabalhar o processo de dramaturgia, já tinha o local predeterminado. Então o local que era para ser encenada a peça também falou bem alto. Por exemplo, em 2012 a grande diferença da Paixão de Cristo era que ia para o ginásio. Acontecia no 930, que é o espaço do teatro aqui na cidade, e ia para o ginásio de esportes porque era um lugar que comportava mais público e um lugar maior que também comportava mais essa peça. E foi escrito para isso, foi pensado nisso, né? Como selecionar. Então a gente já começou a dividir em blocos, né? A gente já foi na história da Paixão de Cristo e começou a dividir em blocos na história das paixões de Cristo, da história das paixões de Cristo, como que elas começaram. A gente foi investigar um pouco isso e levantou material teórico bem legal também, através daquele livro da História Mundial do Teatro, da Marco Bertol, e reuniu os blocos, já os espaços cênicos onde essa história aconteceria. Já estava mais dividido também por causa do espaço. Em 2013 também foi no ginásio, a gente deu uma limpada no texto, né? Eu falo a gente porque não é um processo, não dá para escrever, não dá para pensar que uma pessoa escreve a Paixão de Cristo. Em 2013, quem começou a ajudar também no processo de dramaturgia foi o Rafael Andrade, que era um aluno aqui da escola. Ele ajudou bastante, ele passou uma semana acampado lá em casa,
para a gente fazer esse texto durante as férias e tal pronto o mais cedo possível, porque os ensaios já começam em janeiro e tende a começar em dezembro já, para dar tempo de fazer, né? Então tinha que estar pronto o mais rápido possível o texto. E o Rafa chegou lapidando também, ele ajudou bastante com a revisão no texto em 2013. Em 2014 ele teve uma participação mais ativa, ele trouxe uma referência mais polêmica que causou também em 2014, que foi José Saramago, que foi até acusado de ateu. Mas eu li o livro dele, é um livro belíssimo, e ele tem uma base muito humana para falar de Jesus. Ele pode não ter uma base religiosa, ele pode não seguir as tradições religiosas, ele pode distorcer a história da forma literária e poética, como ele fez, mas a base humana era muito bonita mesmo, e a gente sempre buscou isso para compor o personagem de Jesus, uma base humana bem forte. Em 2015, a gente deu uma limpada nas coisas, porque o Saramago deixou aí uma marca, né, quase polêmica, que polemizava um pouco o texto mesmo, a relação entre Jesus e Madalena, aquelas coisas que todo mundo comenta, né, tem alguma coisa, e a igreja, né, mantém muito a tradição para falar sobre isso e não desfoca o assunto. Então a gente limpou, né, isso daí que tinha do José Saramago e buscou, além do caráter humano de Jesus, em 2015 a gente levantou o caráter guerreiro de Jesus, porque ele não deixa de ser um Marte, né, um herói, né? A gente quis levantar esse lado herói de Jesus, deixar também colocado junto com o lado humano que ele levanta, né? Para esse ano, a Novo Tendença, falando bem por cima, né, de todos os anos assim que eu participei, a Mariana Brandi também ajudou bastante na revisão do texto, na composição de algumas cenas, a participação muito proveitosa do Rafael e da Mariana foi na composição da cena da Salomé, que vem de Oscar Wilde, da cena que o Oscar Wilde escreveu para Salomé, colocando falas, né, na boca de todo mundo, de Salomé, de Herodias, de Herodes, que a gente não vai achar essas falas na Bíblia, né? A gente, aliás, levantar essas falas é um desafio mesmo, né, sem modificar a história. É muito complicado mesmo. A gente foi buscar muitos em filmes. Em 2015 a gente começou a buscar em desenhos também, desenhos animados, evangélicos, bíblicos, e trazer essas falas, trazer essas questões, porque às vezes um diálogo, trazer uma questão nova de um acontecimento, por exemplo, da transmutação da água em vinho, um apóstolo comentar com outro que não estou acreditando ainda em Jesus, e depois passa a acreditar. Isso trazia, né, uma discussão sobre a fé, e esse é o nosso subtítulo da Paixão de Cristo. Eu acho que esse subtítulo caracteriza muito. A professora Janaína sempre fala muito isso, né? Eu quero que ela insistiu muito nisso no ano, e eu percebi qual que era o diferencial mesmo. Esse subtítulo caracteriza um pouco a Paixão de Cristo mesmo em Itapevi. É o diferencial da Paixão de Cristo em Itapevi, que é uma história de devoção, amor e fé, que vai mostrando realmente esses sentimentos em evolução dentro de todo o enredo. Em 2016, esse ano, a novidade maior é a possibilidade que a gente teve de, antes de escrever o texto, de rever desde 2011, a gente reviu todas as filmagens, detalhe por detalhe, viu o que deu certo, viu o que deu errado, viu o que funciona, o que fica melhor. A gente fez comparações, a gente ficou em dúvida entre duas cenas de formas, e a gente foi escolhendo, fazendo a coletânea dos melhores momentos mesmo, de todos esses anos, né? E reuniu na Paixão de 2016. O processo está muito mais ativo em todos os sentidos, está funcionando de uma maneira muito mais objetiva, parece que já tem um direcionamento mais focado, mesmo o elenco sendo todo novo não, tem gente que participa há muito tempo
mas tem um elenco novo muito grande. A maioria são atores que estão participando pela primeira vez. Mesmo assim, o processo está muito mais dinâmico, muito mais objetivo. Também com o texto foi assim, já tinha todo esse material organizado, foi mais fácil fazer essa coletânea dos melhores momentos com a escolha sempre da equipe. A gente sempre faz, antes de escrever o texto, uma reunião com a equipe fala o que espera da Paixão do ano que vem, e aí eu vou para casa, faço a organização. O pessoal sempre tem voluntários que vão me ajudando, alunos voluntários que gostam de escrever, que gostam de sugerir as cenas, e a gente vai colocando isso em ordem. Esse ano a gente escolheu voltar com a cena da Samaritana, que era dos momentos muito bonitos de Jesus, muito humanos também, e que ele fala de um elemento que caracteriza até mesmo a própria pessoa dele. Ele fala que eu sou a água da vida, então a gente traz isso de volta para a cena. A história dos anjos já está muito mais clara para a gente, porque ao mesmo tempo que acontece uma história ali no plano real, né, está acontecendo por detrás toda uma história no plano celeste, num outro plano, né? E isso já está muito mais claro para a gente, e a gente ainda não terminou, a gente ainda está organizando isso na dramaturgia, porque acontece no palco, acontece na cena, e ainda não tem lá escrito, né? Não tem escrito assim, o anjo vai lá e dá 3 voltas na roda e tal, porque eles dançam, né? Tudo isso ainda não tem por escrito, mas a gente já está, falamos, já tem uma terminologia comum, já tem um vocabulário comum, a gente já fala a mesma língua dentro dessa equipe, e aí isso já acontece. Eu acho que as cenas estão super lapidadas, estão mais dinâmicas, os diálogos estão mais objetivos, a gente tá com muita facilidade em colocar, em tirar a cena. Esse ano pediram para que a dramaturgia fosse um pouco, prevesse um espetáculo de duração de 2h30. Não foi possível a gente contar a história em 2h30. Provavelmente a peça vai acontecer no mesmo tempo que o ano passado, que foi em 3 horas, mas com mais cenas. A gente acrescentou 3 cenas a mais, e o espetáculo está demorando, a duração que a gente está prevendo é o mesmo tempo do ano passado. Não se sabe ainda não está nada montado, a gente ainda não fez passadão para saber isso de uma vez. Mas mesmo assim a gente não vai ultrapassar, as coisas estão muito mais dinâmicas mesmo, todo mundo está entendendo muito melhor, as escolhas dos personagens aconteceram de maneira muito mais clara também. Repeti algumas vezes, esse ano valeu a pena repetir as escolhas de alguns personagens, porque a gente teve um período muito menor para o processo, né? O processo que durava até abril vai durar até março. A Paixão, né, a Sexta-feira Santa, é muito mais cedo esse ano, então a gente teve muito menos tempo para fazer, mas a gente estava muito mais preparado também. E é isso sobre a Paixão de Cristo. Acho que dá para falar por cima isso.